Olá a todos! Vamos dar sequência aqui à nossa segunda videoaula. Já gravamos a primeira. Quem não assistiu ainda, corre lá no grupo, vai ter acesso por lá. E deixe o seu comentário lá no campo dos comentários. E vamos lá, dar sequência aqui. Hoje nós vamos falar sobre materiais, ingredientes que vão fazer a diferença na produção dos seus bolos, né? Aqui nós temos, eu gostaria de falar primeiro sobre a importância de escolher uma boa farinha, né? A farinha ideal para fazer bolos é a tipo 75. Onde é que você vai encontrar isso? A descrição vai estar lá naquela farinha que você compra aquilo. Nessa você vai encontrar tipo 65 ou tipo 75. Né? A 75 é um tipo mais fina, né? Para mesmo massas leves, que são no caso dos bolos. Mas para quem compra farinha de grande quantidade também dá certo, mas não vai estar lá descrito muitas vezes, né? Qual é o tipo de farinha que está lá escrito. Mas também dá certo para fazer, né? Só precisa tomar cuidado assim que você comprar esses ingredientes, tem que ver se não tem algum cheiro de produto de limpeza, cheiro do próprio armazém, né, onde está armazenado aquilo, né? Se tiver algum cheiro, dê preferência por trocar, fazer a troca, faz mesmo a sua reclamação. Eu já fiz, já aconteceu comigo. Não perca aquele produto e nem fala, vou usar assim mesmo, porque ele não vai trocar. Você precisa garantir que o teu produto não tenha cheiro para que possa interferir no sabor, né, do seu bolo. Já comi bolos assim, com sabores que não, sinceramente não dava, né? Mas você que quer ser mesmo um confeiteiro de sucesso, tem que se atentar nesse detalhe. Ovos, né? Ovos, geralmente eu trabalho com ovos médios ou G, tamanho G. De preferência o tamanho G, porque ele tem mais clara. Então, para fazer o teu bolo, o bolo sai mais leve do que aquele ovinho pequeno, que aí você vai precisar até colocar um ovo a mais, porque ele não tem a quantidade ideal de clara, né? Para fazer o bolo. Então você vai gastar mais ingrediente, sua receita vai sair um pouquinho mais cara, né? E até pode interferir no resultado, né? Açúcar é a mesma coisa da farinha. Muitas receitas pedem açúcar refinado, né? Muitas pessoas indicam o açúcar refinado, mas aqui em Angola nós temos o açúcar cristal. Vamos fazer como? Vamos usar o açúcar cristal. É só prestar atenção se esse açúcar não vem com algumas sujeiras. Eu já encontrei pedras até no açúcar, muita sujidade. Dê preferência para um açúcar mais limpo, né? Mais branco, que vai dar diferença aí no seu produto, né? Então, se você quer ter qualidade, tem que se atentar a esses detalhes também, né? Uma coisa aqui que eu encontrei muita dificuldade, que me deixou assim, até às vezes em desespero, porque se não tem uma marca de leite condensado, que é aquela que tem mesmo consistência, você às vezes não tem como trabalhar, mas agora já existe aí mais de uma marca, né, que dá para você trabalhar. Então você tem que prestar atenção na consistência daquele leite condensado. Se é um leite condensado que ele só dá consistência na geleira, né? Então esse leite condensado ele não te dá um bom resultado. O sabor é completamente forte demais, né? E também no teu recheio, ele além dele desestruturar
né? Ele não vai ter aquele ponto firme do recheio, também o sabor vai ficar alterado, não vai ficar assim muito legal. Então tem que prestar atenção, né? Mais um ponto que eu queria falar da farinha, voltando só um bocado, é sobre farinha com fermento, né? Na confeitaria, dê preferência de comprar farinha sem fermento, porque se houver qualquer furo na embalagem, qualquer coisa do tipo, esse fermento ele vai perdendo a força e quando você for usar para fazer o seu bolo, ele não vai dar um bom resultado. Então, de farinha, não compre farinha com fermento, né? Vamos comprar farinha sem fermento, depois você acrescenta o fermento na hora que você for fazer o seu bolo, né? A mesma coisa, mesma dificuldade que eu encontrei com o leite condensado foi com a nata. Há muitos que dizem, principalmente quem acompanha receitas em vídeo, né? Vai falar, olha, tem aqui uma marca que é a que eu uso, porém você está em Angola e aqui em Angola não é a marca que ele usou lá. Você aqui tem uma outra realidade. Mas, e há casos que eu já vivenciei, né? As pessoas começam a trazer os produtos do outro país, mas ele nem sequer entende de confeitaria, ele só está trazendo porque a maioria das pessoas usam, né? Então ele traz o produto, mas o produto que você já tem aqui em Angola já tem boa qualidade, você já encontra boa qualidade. O produto que ele trouxe você vai passar a usar só porque ele falou que é bom, porque lá no outro país todo mundo usa. Mas dá uma olhadinha na descrição da nata, tem a porcentagem de gordura que tem essa nata. Se for menos que 20, é uma nata que ela não tem muita gordura. Ela é muito líquida, ela não dá consistência em recheios, não tem assim uma boa estrutura, né? Às vezes só dá ponto se você põe ela na geleira, se tiver fora já não dá ponto. E aqui o nosso calor é insuportável, às vezes se você vai dar uma festa num lugar que não é climatizado, né? E você usar produtos que não dão consistência no seu recheio, o seu bolo vai desandar. Então, é importante que você olhe na descrição do produto, né, quantos por cento de gordura. Aqui eu já encontro um produto que tem 35% de gordura, que é considerado, é como se fosse o creme de leite fresco, mas aqui em Angola não tem creme de leite fresco. Procure na nata, se ela tiver 35% de gordura, é perfeita. Pode usar sem problema nenhum, porque vai dar a consistência perfeita no seu recheio, né? Outra coisa, outro ingrediente que também a gente tem que prestar atenção nele é se você vai usar manteiga ou margarina. Na nossa realidade angolana, a manteiga é um pouco mais cara, né? E a margarina é mais acessível, só que precisa ver se ela tem um sabor neutro ou se ela é salgada demais, se ela tem uma essência muito forte, que isso interfere no paladar do seu produto. E óleo, se você for dar preferência por usar óleo nas suas receitas, né? A receita é com óleo, então eu aconselho não usar óleo de soja, porque o óleo de soja ele tem um sabor muito forte. Eu não uso óleo de soja mesmo para nada, né? Então eu já não estou habituada a usar o óleo de soja. O seu cliente pode estar na mesma condição que eu. Se você usar um produto que ele não está habituado e é um produto que tem sabor forte, ele vai achar diferença no teu produto e não vai gostar muitas vezes. Então, dê preferência para um óleo sem cheiro. Girassol, óleo de milho. O de milho é um pouco mais caro, né?
mas o de girassol é um pouco mais acessível, ele dá bom resultado nos produtos, não tem cheiro, é uma maravilha. Para qualquer coisa que você for fazer lá na sua confeitaria, até em casa mesmo, ou não só para doces, para salgados também, se você preferir um óleo que não tem cheiro, o resultado do seu produto também fica muito melhor, né? Outro produto que faz diferença no ramo da confeitaria é o cacau. Cacau, temos aí chocolate em pó e o cacau. E ainda temos lá no supermercado, temos o achocolatado. Achocolatado, chocolate em pó e cacau em pó. São 3 produtos completamente diferentes por causa da percentagem de cacau que existe neles, né? E a presença do açúcar. O achocolatado não é indicado para você usar na confeitaria. Então, se uma receita pediu chocolate em pó, você pode usar o chocolate em pó, mas também pode usar o cacau, nunca o achocolatado, né? Se você usar um cacau um cacau, e para além do mais, o chocolate em pó ele também contém açúcar. Contém menos que o achocolatado, mas também contém açúcar. E se você quiser um produto menos doce, então você usa cacau. Cacau nós temos 32%, tem 50%, tem 80%, tem até 100% o cacau, né? Então qual é a diferença deles? A maior quantidade de cacau entre um e outro. O resto é espessante e outras coisas mais que vão fazer só o volume ali, mas a quantidade de cacau é menos do que um cacau, por exemplo, de 80%, 100%. O de 50% já tá bom para confeitaria, porque além dele ser amargo, ele não tem açúcar, né? Então você consegue, tanto no recheio quanto na massa do bolo, se você usar o cacau 50% pelo menos, você já vai ter um resultado bom. Mas se você quer, se tem preferência, né, por trabalhar com um cacau mais escuro, você tem a vantagem de poder usar menos gramas desse produto e ele dá um resultado melhor. Na massa de bolo, por exemplo, se você usar um cacau mais escuro e usar menos quantidade, a massa fica menos seca. Se você usar um cacau de 32, de 50, às vezes o chocolate ali, ele resseca um pouco a umidade da massa e aí te deixa uma massa mais dura, né? Então, esses detalhes é importante que você se atente. Se for usar cacau, de 50% por acima é o indicado, né? Achocolatado nunca. Chocolate em pó até pode, mas você vai ter uma receita mais doce por causa da presença do açúcar no chocolate em pó. Tá? Então, essas são os principais ingredientes, né, que vão fazer a diferença aí na sua confeitaria, nos seus produtos, deixar eles mais saborosos, né? Então, prima pela qualidade. Precisa ser o mais caro? Não precisa ser o mais caro. Precisa ser aquele que tem uma boa qualidade, porque às vezes você paga um produto que é caro, mas também não tem qualidade, né? Então, tem que saber, né, aí verificar, né, a qualidade mesmo do produto, de sabor e tudo mais. Aí eu separei aqui alguns itens de decoração, né, de acabamento, tipo como corantes, né? Aqui eu tenho aqui só alguns. São os principais que você precisa ter, né? E a primeira coisa o que eu faço para comprar um corante ou qualquer outro produto, né? Eu já tenho em mim isso. Eu vejo a data de validade de tudo que eu compro. Eu perco muito tempo fazendo compras exatamente por causa disso. Há produtos aqui que você já encontra, né, com 2, 3 anos,
2 anos de validade, né? Mas precisa ser tanto tempo assim? Esses produtos, às vezes você não consegue usar muito, a menos que sejam cores fortes, muito fortes. Você quer um vermelho bem forte, um azul bem escuro, bem mesmo assim, são cores muito fortes. Então você precisa de uma quantidade grande de corante, né? Se você for fazer até um verde mais escuro, então você precisa de um pouco mais de corante. Outra coisa, já comprei alguns itens assim de cores feitos aqui, né? Vem, pelo menos na embalagem, vem fabricados em Angola. Não sei se realmente é, mas quando eu abri aquilo para usar, o que era corante em gel estava líquido como água. Então, eu perdi todo o corante porque ele começou a sair assim nem vem em tubos assim, vem como se fosse bisnaga de pomada, sabe? Então ele começa a sair todo e você acaba perdendo todo o produto, porque ele não tem assim a qualidade que deveria, né? Corante líquido não é bom para você usar em chantilly, porque se é líquido, ele vai deixar mais líquido ainda o seu chantilly e aí você vai acabar perdendo textura. Nós já temos aqui um fator chamado clima, que não é fácil, né? O calor de Angola, esse ano nem frio fez, né? Então, se você colocar mais um corante líquido no chantilly, pode acreditar que o seu chantilly vai virar mesmo água, vai virar leite. Então, se é corante em gel, a textura, a consistência dele tem que ser mesmo em gel. Ele não precisa ser duro assim, mas tem que ser mais pastosinho, né? Mais consistente. Ele não pode escorrer como água. Então, é uma dica. Se você comprou alguma vez, mas deu cor aqui no meu chantilly, deu cor, mas se você fizer uma cor muito forte, precisa usar grande quantidade desse produto para fazer uma cor muito forte, o seu chantilly vai desandar, tá? E então é muito importante que você veja, né, a qualidade daquilo que você está a utilizar. Então, os corantes também, você não precisa comprar todas as cores. Eu comprei aqui um corante lilás, por exemplo, que eu nem consegui dar a cor do chantilly na textura. Eu precisei usar azul, fazer mistura, e aí para chegar na cor, o azul com o vermelho, aí cheguei na cor que eu queria, né? Que não era bem um lilás, era um pouco mais forte, mas eu pensava que aquele lilás ia ser mesmo um lilás, né? Se eu colocasse um bocadinho só ia ficar mais claro, se eu colocasse mais ele ia ficar mais escuro, mas nem por isso, ele não ficou mais escuro, ele ficou mesmo clarinho. Então às vezes não vale a pena você encher lá, se desesperar, eu preciso desse corante, aí eu preciso daquele, aí eu preciso daquele. Não, calma, pensa com calma, vai misturando as cores, você vai encontrar outras cores. Apenas em cores muito fortes, né? Se você for fazer um vermelho bem forte, bem escuro, você vai usar bastante quantidade de corante, né? Um azul muito escuro, então você precisa de uma quantidade mais de corante. Então são as cores que te ajudam a clarear e a escurecer são o branco e o preto, né? E o marrom também, ele dá uma tonalidade diferente na cor, né? Se ele for uma cor muito aberta, né? Uma cor muito não forte, né? Mas ele dá uma outra tonalidade, né? Na cor, tipo um rosa, por exemplo. Você coloca um rosa, às vezes fica aquele rosa bem assim fluorescente, um rosa muito em destaque, assim. Mas se você quiser dar uma quebradinha naquela cor, é só dar um pinguinho de marrom que já está. Então, corantes que a gente mais usa são as cores primárias, branco, preto, marrom.
eu compro esse para me facilitar a minha vida, né? Para não ficar aí, como é que eu chego nessas cores, então eu tenho elas para dar uma quebradinha na tonalidade das cores, né? E não ficar assim uma cor muito, não ficar uma cor muito feia até, porque se você usa às vezes o rosa sem o marrom, pode, ele fica um rosa assim muito, aquele pink mesmo, sabe? Aquele bem, e às vezes o cliente não quer assim uma cor, é uma cor mais neutra, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Outra coisa que a gente usa bastante também são os pós para decoração. Eu tenho aqui os glitters. Os glitters, eles são mais grossos, né? São flocos mais grossos. Não sei se dá pra ver aí. Dá pra ver? Não, né? Mas eles são mais grossos. E o pó para decoração, ele é um pouquinho mais fino, mas que dá toda a diferença no acabamento do bolo. Então você vai comprando de acordo, né? Aquilo que vai comprando aos poucos, tem sempre. Esses pós até a gente usa, os pós não. O glitter você até usa mais do que, mais quantidade, né? Se você quiser um bolo bem, como esse que tá aí na publicidade, usamos glitter, então glitter, para você deixar ele bem assim, com aquele efeito aí, então você usa bastante. Então esses aqui não tem perigo de vencer, não, porque você vai usar sempre, né? Principalmente pós perolados, os pós, o pisca, né, que vai dar um brilho assim no seu bolo, o perolado, dourado a gente usa muito, e a gente usa muito ainda com esses pincéis aqui, ó, pincéis, porque às vezes você precisa fazer uma quina imperfeita, um acabamento, então é importante que tenhamos aqui esses pincéis assim, né, que ele dá todo, para você utilizar no acabamento dos bolos, aí você usa ele com os pós para decoração, né? Que são aqueles mais fininhos, diluído no tal do álcool de cereal, que você pode trocar muito bem por vodka, que dá muito certo, né? Porque, e é muito mais acessível, né? Eu usava até isso aqui, ó. Isso aqui é essência de baunilha branca, que também é álcool de cereal. E então, para diluir o corante não, o pó para decoração, ele também dava, mas só que ficava muito mais caro, né? Porque eu não tinha álcool de cereal, mas depois eu fui vendo que com vodka também você consegue fazer aí o acabamento, não precisa você se desesperar que não tem álcool de cereal no mercado. Então, e outra coisa que você precisa, né, para diluir, aqui, para fazer a utilização dos pós, isso aqui é indispensável, é muito útil mesmo. Esse aqui você pode até se desesperar, mas agora tem muitas lojas que já tem esse produto, né? Porque os confeiteiros vão falando, né, naqueles que trazem o material, e você já encontra assim em grande quantidade, bastante lugares que você vende. A diferença é só o preço, né? Então, antes de comprar as coisas, também pesquisa, né? Vai no lugar, vê onde está mais acessível, a menos que você tenha, assim, né, uma encomenda sempre de urgência. Mas, para você não ficar em desespero, peça no cliente pelo menos 3 dias antes, né? Aquilo que você puder armazenar no seu local de trabalho, seja na tua casa, seja numa confeitaria mesmo, né? Tipo farinha de trigo, açúcar, leite condensado, cacau, né? Que são ingredientes que a gente sempre usa. Então tenha mesmo lá no seu local de trabalho, que depois, quando o cliente te encomendar alguma coisa, você só corre atrás dos acabamentos, né? Pérolas, pó para decoração, se for o caso, né? Algum corante que você não tenha e que você precise. Então, aí você corre atrás para não ficar tudo assim, você tumultuar coisas, né? Então tem sempre que ter aí o orçamento para repor alguns ingredientes chave que você precisa ter sempre. Às vezes você tem assim uma encomenda de última hora, que já aconteceu comigo, então você tendo alguns ingredientes já te ajuda bastante, né? Te facilita
aí a sua produção, né? Então, depois vamos ter a nossa terceira e última videoaula, né? Deixa já os comentários, né? Aí na descrição esse vídeo, como está no YouTube, então aí embaixo no campo dos comentários deixa já o seu comentário e a gente vai ver e vai analisar aquilo que você comentou, né? Qual foi o seu feedback, tá? E na terceira videoaula eu vou colocar a mão na massa, vocês vão ver como ficar o bolo, né? Então vai ver que aquilo que eu quero ensinar para vocês também. Tá bom? Então, um abraço a todos, até a nossa próxima videoaula.